Bruno Ledowski, de novo aqui, agora como convidado. Sim. Se apresente. Meu nome é Oscar Filho. O que você faz? Eu sou manequim modelo. Entra a vinheta aí, entra a vinhetinha. A gente veio falar de um assunto que está na crista da onda. É a segunda vez que eu falo crista da onda, né? Verdade. Você falou. E eu queria... Mas você falou lá, né? Quando você estava fazendo a live lá atrás. 2 dias atrás. É. 2 dias Faz atrás. tempo. Eu falei de... Não faz tanto tempo, 2 dias só. Não foi agora, né? A gente gravou a live agora e estamos Eu fazendo... tô com a mesma camisa até, então eu só tirei o casaco de cima. Porque essa semana a grande celeuma no mundo artístico foi a Scarlett Johansson se desligar de um projeto em que ela interpretaria um homem trans, né? Uma mulher que faz a transição para ser um homem. E do momento que ela foi escolhida ao momento que ela abandonou o projeto, rolou muito protesto em relação a Scarlett, porque ela não podia escolher esse papel porque ela não é trans. E o Oscar sabe que eu sou um cara mega progressista. Eu acho que etnia e gênero e tal, às vezes um personagem pode se encaixar com vários tipos de atuação, mas eu acho que uma coisa perigosa aconteceu nesse caso, quando a Scarlett finalmente disse não para o projeto. Eu acho que foi um tiro no pé. Esse filme não deve mais sair. É mesmo? Eu acho que não. Porque quando você começa um projeto assim, você tem que conseguir financiamento, né? Porque não é um filme de grande estúdio. E o financiamento vem atrelado ao nome de Scarlett Johansson, tá à frente do projeto, que vai ser um filme independente, que pode chegar na temporada de premiações e ter indicações para Oscar, para Globo de Ouro e tal, mas ele é feito porque tem alguém para ancorar isso no mercado internacional. Você tira Scarlett Johansson, todo mundo fala, coloca agora uma atriz trans. Não tem nenhuma mulher trans, uma atriz trans, que tem o peso que a Scarlett Johansson tem. Não existe. Então, a possibilidade dos financiadores falarem beleza, não queremos mais bancar o filme, é muito grande. Vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Faça o advogado do Porque diabo. eu mudei de opinião aqui, ó. Você acha que não existe mesmo ninguém? Não. Hoje não tem. Por quê? Aí vem a segunda parte da coisa. Tá. Porque não existe muito espaço para artistas assim. Você acha que, por exemplo, daria pra colocar a protagonista como trans e quem tá em volta, os coadjuvantes, como 1 ou 2 ou 3 figurões de Hollywood ou não? Pra fazer o contrário, na verdade? Então, é uma possibilidade. E podia ser feito. Mas o que eu defendo no fim é a liberdade criativa do diretor do filme. A gente não sabe se ele testou várias atrizes até chegar na Scarlett. Ele trabalhou com ela em Ghost in the Shell, né? Então ele já tinha uma relação com ela. Então a gente não sabe se ele testou outras atrizes, inclusive atrizes trans, para o papel. E às vezes ele testa e é horrível. Ele vai com a pessoa que se encaixou melhor no personagem que ele quer contar. Então um amigo comentou comigo no Facebook, porque eu coloquei isso e falei, é uma idiotice agora que ela se desligou do filme, e eu acho que a estupidez venceu, porque foi uma coisa estúpida. Ele falou, mas as pessoas têm que ter espaço para contar as suas histórias. Eu falei, concordo, mas não é a história de ninguém. É um personagem que está sendo contado a história. E para um personagem, basta você atuar, ser um ator, né? Aí outra pessoa falou, então você é a favor do blackface. Não, porque ninguém pode interpretar uma etnia diferente. Você não pode interpretar um cara que é negro, porque você não é. Mas você podia interpretar um homem trans. Porque ninguém vai abrir sua calça e ver se você tem um Bilal ou uma Pretex. Então, é que eu acho que, na verdade, é anterior a isso, sabe? Quando a gente fala não pode interpretar, eu acho que você pode interpretar, entende? Porque se você for ver do ponto de vista da fantasia, o Robert Downey Jr. não é o Tony Stark, entende? Ele não é um personagem. Ele é um personagem, entende? Tem um diretor de teatro chamado Peter Brook, ele trouxe uma montagem aqui pro Brasil, que era Hamlet. E Hamlet é o príncipe da Dinamarca, todos sabemos que Dinamarca, quase que toda a supremacia é branca, certo? Tô errado? Ascendência nórdica, né? Exatamente. Quem fez o próprio Hamlet, que é um príncipe, que é o filho do rei, que é um nórdico, foi um negro. O Wagner Moura já fez Hamlet. Sim. E daí o que me mostrou naquele dia, e eu era muito moleque, eu percebi que, na verdade, não interessa muito quem faz o quê, o que interessa é a história, né? Nesse caso, tá aproximando mais pra cá, é que se a gente for começar a exagerar demais as coisas, os atores não vão precisar mais existir. Porque essa brincadeira, então, de quem eu posso ser, vai ser muito limitada.
né? Então, só brancos podem fazer brancos, só negros podem fazer negros e... Será que eu não posso fazer um negro mesmo? Será que não? Será que é só errado? Eu entendo toda essa parada de que eu tô tirando e que tem uma... É que não é nem só isso, é que o blackface veio de uma época em que negros não podiam nem trabalhar. Sim, exatamente. Então, remete a uma coisa que realmente foi muito pesada e é um legado que não é legal. Sim. Então, por isso que eu acho que não cola. É que depende da situação, é isso que eu quero dizer, entende? Acho que não é uma regra. Um branco nunca pode representar um negro, entendeu? Tem um filme do Marlon Brando que ele faz um japonês. Sim. E não é uma tiração de sarro. Não. Não é ruim. Não. O Marlon Brando é um baita de um ator. Sim. E o filme passa. Ou eu tô viajando, ou sei. O Charlton Heston fez um mexicano em A Marca da Maldade. Sim. Um dos maiores clássicos da história. Mas, de novo, era outra época. Sim. Então, não existia Obviamente as coisas mudam e é bom que as coisas mudem e é bom que essa discussão toda exista hoje, né? É bom que exista uma preocupação da própria Marvel, vamos falar da Marvel, que é o maior panteão de ser uma coisa mais bem sucedida. E a Marvel, ela tem tentado e tem conseguido ser o mais diversa possível, não só de colocar mulheres para dirigir filme ou pessoas de minorias para dirigir filme, mas eles têm feito um equilíbrio muito legal. Velozes e Furiosos é o mais equilibrado de todos, que tem de todas as nacionalidades lá dentro. Uhum. Você tem negros, brancos, latinos, nipônicos, todo mundo, herói, vilão, então... E é o que você falou, em nenhum momento isso é um fator na história, simplesmente são personagens. Mas você não vai colocar o Pantera Negra, o rei de uma nação africana, Sim. com o Brad Pitt fazendo o papel, porque não faz o menor sentido. Mas você pode muito bem fazer com que o Barão Mordo, né, o mago inimigo do Doutor Estranho, seja o Chiwetel Ejiofor, que é negro. E nos quadrinhos ele não é. Então, eu acho que onde a diversidade ela é encaixável, é até saudável isso ser perseguido. O que me incomodou um pouco nessa história toda da Scarlett Johansson e desse filme é que eu acho que isso causa um efeito contrário. Basicamente está se dizendo que artistas trans só podem interpretar personagens trans. Então, ou seja, o trabalho ficaria muito limitado daí, né? E assim, todo filme que tiver um artista trans, só pode ser um personagem trans. O que é absurdo, né? Porque a Felicity Huffman, ela fez Transamérica, que é um filmaço que ela faz uma mulher trans, filmaço mesmo. O Jared Leto ganhou o Oscar por Clube de Compras Damas, né? Uma mulher trans. E foi agora, né? Não era um Exato, foi anteontem. Então isso a gente já vê acontecer na arte. E, de novo, se o diretor achou que o papel podia ser melhor representado por aquele artista e isso financeiramente também é bom para o filme, por que não fazer? É claro, pode pegar uma atriz trans e circular o filme de atores de mais peso. Mas será que isso não vai tirar a atenção do objeto do filme? Que não é tipo, nossa, nosso filme tem uma atriz trans. E tipo, não, estamos contando a história dessa pessoa. Sim, exatamente, Fica mais importante o backstage do negócio, como que do que o filme. O buzz que foi feito em torno disso do que a história que então, eu acho muito legal o chileno, uma mulher fantástica que ganhou o Oscar, do Sebastián Lello, que é uma artista trans, interpretando uma mulher trans, e ela vai fazer uma mulher cis agora, uma mulher cis no próximo filme dela, mas isso nunca foi um fator. O fator sempre foi contar a história dessa personagem, que calhou de ele achar na Daniela Vega a performance perfeita para isso. Uhum. Talvez nesse filme do Rupert Sanders, ele tenha procurado e falou, putz, a Scarlett talvez seja a mulher perfeita para poder fazer esse papel. No momento que tem essa celeuma em torno disso, eu acho que minimiza até a luta. O Tony Góes, né, que você conhece, que é colunista, ele falou isso direito. É muito importante abrir esse espaço e ter essa luta. Mas não dessa forma, porque essa forma está limitando o negócio. Então, talvez a luta de qualquer comunidade seja conseguir papéis. Então, você tem atores amigos que são negros. Sim. Eles não falam tipo, meu Deus, eu preciso buscar um personagem negro para fazer hoje. Sim. Eu preciso buscar um personagem. Exatamente. Por isso que eu acho legal quando tem um casting que é colorblind, que eles chamam, né? que não olha para cor. Tem um personagem tal e tem atores tais. Quando saiu A Torre Negra, né? a adaptação do Stephen King, o filme é uma merda, infelizmente, mas não é culpa do protagonista, que acabou sendo o Idris Elba, que é negro. E os competidores eram Josh Brolin, Javier Bardem. Então, assim, eram atores. E acabou sendo ele. E em nenhum momento foi, nossa, escolhemos um ator negro para fazer o filme. Foi, escolhemos o melhor ator para esse personagem. Eu acho que tem que ser
Assim, limitar de outra forma é o que você falou. Eu começo a me perguntar, até onde vai isso? Então, porque é uma coisa que eu percebo, assim, porque a minha formação é de ator, né? Então eu estudei, eu fiz artes cênicas durante bastante tempo. E uma coisa que eu percebi é que, assim, conforme o tempo foi passando, apesar de eu não atuar na área como ator tanto, né? Eu fiz, sei lá, 3 filmes, uma coisa ou outra, interpretando de verdade... Carrossel 1, Carrossel 2... Aquele que eu fui no set não foi lançado ainda. Jogos Subterrâneos. Jogos Clandestinos. Os Jogos Clandestinos, Sim. Né, que não foi lançado ainda, mas vai ser lançado. O Oscar tá com cabelo amarelo. E que mais? Umas peças de teatro. Sim. 2 ou 3 séries. É pouco, não é muito, não é uma coisa imensa. O que eu percebi nesse meio tempo é que o mercado sempre pede alguém que tem mais ou menos a ver com o personagem. Isso eu acho meio estranho, porque então você sempre vai ter você não pode chegar nas características do personagem por mérito ou por talento. Por exemplo, eu preciso de um cara de 1,68 m, que é o meu caso, que seja forte, que seja bombado. Talvez escolha um cara forte e bombado do que a mim. É que eu tô usando o meu exemplo, mas sei lá. Talvez use um ator que já esteja meio que pronto do que num ator que possa chegar. Quando você vê o Robert De Niro engordando, emagrecendo, virando o Toro Indomável, ou quando você vê o Christian Bale fazendo todas aquelas maluquices pra virar o cara do Operário, ou o Batman... Você vê, isso é um trabalho também de ator. É um cara que tá trabalhando ali o talento, tá forjando o talento dele pra poder chegar em algum lugar. O que eu acho estranho é que cada vez mais parece que a arte de interpretar tá ficando muito limitada. As pessoas não sabem mais o que é interpretar. E quando eu digo as pessoas, é o público. O público olha o Chris Evans e é mais ou menos aquilo. Ele só vai fazer aquilo pro resto da vida dele. Isso é muito ruim pra gente. Mas o próprio público pede isso. Quando a Gal Gadot foi escolhida pra ser Mulher Maravilha, foi um puta protesto de todo mundo. Tipo, ela é muito magra. Assim, Mulher Maravilha não existe, gente. É um personagem de fantasia. Sim. Podia ser qualquer, podia ser uma loira, eles botam uma peruca preta para caracterizar, mas o trabalho dela é fazer com que você olhe para ela e você enxergue o personagem, não alguém bombado. Até porque, e aí, as atrizes bombadas iam reclamar que a Mulher Maravilha é uma princesa amazona e a Gal Gadot é israelense e não pode fazer uma princesa amazona? O precedente que abre, que eu digo que é perigoso, é começar a pensar nessa coisa meio encaixotada. O Dwayne Johnson fez Arranha-Céu agora, né? Que ele faz um cara que tem um acidente no começo, né? Que ele é um agente do FBI, ele é pego por uma explosão e ele perde a perna, então ele usa uma perna mecânica, uma perna artificial. Uma atriz, que é ex-campeã olímpica, fez um texto do tamanho do meu braço, assim, dizendo que, tipo, se você receber um papel desse, diga não, porque tem que abrir espaço para os atores deficientes, tipo... É complicado, né? Se você é um ator deficiente, você não precisa fazer um personagem deficiente. Faça um personagem. Hoje o cinema te deixa fazer isso. Sim. Se você é um ator que não é gordo, o personagem você engorda. Se você não é uma mulher trans, se o personagem é uma mulher trans, interpreta. O Laurence Olivier falava isso, né? Por isso que nós somos actors, because we are acting. É o ato de atuar, de você fingir com técnica, mas você fingir e fazer com que o público acredite que ali está uma pessoa completa. Sim. Aí quando alguém vem me falar, mas não vai ter a experiência de vida que precisa do personagem, eu penso, e um serial killer? O cara vai ter que ter matado alguém para poder fazer o personagem? Mas é que tá, o ator, a arte do ator é essa, é isso que eu acho estranho. A arte do ator é essa, é interpretar, é fingir que é ele mesmo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. É isso? O que o Oscar falou agora, gente? Eu falei em Fernando Pessoa, não sei se vocês vão saber o que é. Caramba, hein? Toma essa, rapaz. Olha, a gente tá tão bonito. Não, aí. Mas entende? Isso que eu acho que empobrece a nossa cultura, a nossa maneira de ver arte, entende? Por um outro lado, eu entendo a luta, eu entendo... Os motivos são muito justos. Muito justos. Mas, por exemplo, teve uma coisa que aconteceu, inclusive comigo, com o Sadovski, que... Lembra quando a gente foi assistir Nossa, esqueci o nome do filme, caralho. Moonlight. A gente perdeu a sessão pra jornalistas, então a gente foi numa sessão LGBT. Aí a gente foi assistir o filme... E tinha a maior parte do público que estava ali era LGBT. É LGBT que fala? LGBT. Não mudou isso, né? Tá. Mudou, mas eu não vou lembrar a nova nomenclatura. Aí, antes, teve alguém que começou a fazer um discurso falando vai ter as bichas no cinema sim. Aí eu olhei para aquilo e falei, eu entendo o que ela estava querendo dizer, o que ele estava querendo dizer. Mas a questão é que, tudo bem que também era um evento LGBT ali, mas eu, como hétero, não é nem como hétero,
como o ser humano que quer ver um filme. Não sei se é isso que eu quero ouvir antes de ver um filme. Nem que um cara com barba fala, os héteros precisam fazer mais cinema. Não, eu só quero ver o filme. E daí parece uma discussão que é muito à margem do que deveria ser, entende? Eu nem sabia que o filme tinha alguma coisa a ver com o mundo gay. Eu queria estar ali para viver uma experiência e meio que isso rouba um pouco a atenção do que é. Eu vi isso acontecer no Nascimento de uma Nação, do Nate Parker, que eu vi na sessão na Mostra de Cinema e depois teve um debate com representantes do movimento negro e tal. Mas o filme é tão porcaria que eles começaram a falar da história. E eu quase levantei a mão e falei, gente, mas vocês estão ligados que esse filme é uma merda, né? E vocês estão pegando um filme de merda para representar uma coisa que é muito cara a vocês. Não passa o pano por essa merda, não. Deixa eu ver um filme melhor, porque, porra, Sim. Esse é muito tanto que não dei nada essa porra desse. E o Moonlight não é, né? Não é nada demais, não. Mas eu já falei para uma pessoa que eu não gosto de Moonlight e falar, não, é porque você é racista. Eu ouvi isso. Ai, cara. Eu já ouvi isso. É difícil, né? Por exemplo, Brokeback Mountain é melhor do que o Moonlight. É 1000 vezes melhor pra mim. E é diferente também, né? Sim. São outras histórias. Porque, de novo, o que importa são as histórias. E quanto mais diversidade nas histórias, melhor. Então, quando a Marvel faz isso muito nos quadrinhos. Quando a Marvel anuncia, vamos ter agora um personagem LGBT, etc, etc, que eu vejo no Facebook um monte de fã tradicional, tudo lá, a Marvel, progressista, que merda, não sei o que. Eu falo, gente, mas se achar um público pra isso, que bom, né? Sim. Então, se achar um público pra essas coisas, que bom. Só que um filme, ele exige tanta pecinha da engrenagem se mexendo e pra fazer é tão difícil que quando dificulta nesse ponto é um problema. Então, talvez o mais legal fosse o diretor pegar um ator trans e colocar num papel cis. E aí? Não ia ter protesto nenhum, tipo, eu acho ótimo. Quando saiu O Ano em que Vivemos em Perigo, se não me engano a atriz é a Linda Hunt, que foi indicada ao Oscar e ela interpreta um fotógrafo homem. E é uma mulher que fazia. Isso em 1981, é um filme com Mel Gibson e a Sigourney Weaver, do Peter Weir. E quando eu vi esse filme, eu era tão moleque que eu não fazia a menor ideia que era uma atriz. Eu achei que era um cara. Talvez seja bacana isso acontecer mais no futuro. E a gente vê algumas séries como Sense8, do Netflix, né, das irmãs Wachowski, né, que são mulheres trans, tentando quebrar essa barreira. E é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, porque apesar da gente ter muito troglodita no mundo, a arte tem se expandido. Sim. Não tem regredido, só tem caminhado para frente. E é uma coisa longa, porque os trogloditas estão acostumados a ver um tipo de cinema com um tipo de coisa. Para tudo isso, para Thundercats novo, para nova She-Ra que vai sair agora, que nem uma merda, não sei o quê. Porque esses caras, eles gostam de ruído. Então, esse ruído pode parecer ensurdecedor, mas ele vem de uma minoria mesmo. Então, quanto mais esses artistas batalham pelo seu espaço, mais vai ter esse espaço. Então, ninguém se questiona que o Matt Bomer, que é um ator que assumidamente é gay, quase foi o Superman no cinema. Ele era um dos finalistas lá com o Henry Cavill. E alguém ia dizer, nossa, o Superman agora é gay? Algum boca aberta podia falar, né? Mas faz diferença? Não faz diferença nenhuma. Não ia ficar ruim pra pessoa também, eu acho, por exemplo, né? Tem atores que são globais, que a gente sabe que não são assumidos, mas a gente sabe que são gays. E talvez seria muito ruim pro cara falar que ele é gay, não por conta de nada, mas porque talvez o público só visse ele como um gay, então. Esse cara é gay, então ele só tem... então eu não acredito nele beijando uma mulher. A percepção no Brasil ainda é um pouco assim. O Rupert Everett, quando ele saiu do armário na época que ele fez O Casamento do Meu Melhor Amigo, com a Julia Roberts, depois ele falou, me arrependi de ter feito isso. Porque muito papel que eu ia fazer, filme de ação e tal, inventar uma desculpa e não fez. Mas já são 20 anos depois disso. Eu quero acreditar que as coisas mudaram e melhoraram. Assim, a Marvel tem uma personagem bi, né? A Valkyria do Thor, ela é bi. Que tinha uma cena que ela falava explicitamente que ela teve um caso com a outra Valkyria, que morreu naquela cena lá com a Hela, e foi cortada, não por causa disso, mas porque o filme precisa ter ritmo. E às vezes uma cena a mais meio que corta o ritmo do filme, então eles tiraram do filme. Mas é uma personagem que estava lá e que é uma personagem bi. Talvez a gente se acostume um pouco mais. É que eu acho que quando acontece uma coisa dessa, da comunidade trans, fazer essa gritaria e falar, precisamos ter alguém para contar a nossa história, escrevam a sua própria história também. Escrevam filmes originais, porque tem tanto roteirista, diretor, tantos criadores, então vem daí. Tem muita gente que faz televisão nos Estados Unidos, muitos showrunners, disseram que todo mundo é gay. E eles abrem muito espaço para isso na televisão. Então é um caminho para você continuar lutando.
Mas tirar o espaço de um artista e falar, você não pode interpretar, eu acho assim uma regressão absurda. Eu acho que não é o caminho. É quase o mesmo erro, né? É quase o mesmo do inverso. Exatamente, é quase o mesmo erro. Você não pode interpretar. Então, putz, pode, porque é interpretar. Sim. É você chegar para esse cara de vez e falar, então, você não tem capacidade de interpretar uma mulher trans. Fala isso lá pro Ed Redmayne, né? Que fez uma mulher trans no A Garota Dinamarquesa. Então, assim, vão dizer pro cara que ele não pode fazer? Sim. Então, não sei. Eu acho que estamos num momento delicado. E tem muita histeria, né? É também a maneira de você ouvir a opinião. Eu coloquei isso no Twitter antes de vir pra cá. Eu falei, olha aí, seus lacradores, vocês estão tirando o trabalho artístico de uma pessoa. Aí a galera vem putaça. Pedra na mão, né? Pá, olha, seu hétero branco. Pô, mas, cara, entra numa lógica que às vezes é bem menor, é bem em outro lugar, assim. Estranho. Precisa conversar mais. Precisamos conversar mais. Então, ó, coloca aqui nos comentários o que você acha dessa discussão, que eu acho que é uma discussão muito válida, muito pertinente, muito atual, porque a arte é uma coisa que não pode ser reprimida. A gente sabe que politicamente no Brasil tem forças querendo reprimir a porra toda na arte, né? Então, quanto mais isso acontece, mais temos problemas. Então, termina aí. Acabou. Boa sorte na sua vida. Boa sorte na sua vida. Ah, é verdade, gente. Olha só, não tem HQ hoje, porque tem convidado. Que tem você aqui, eu não vou falar de gibi. Ah, entendi. Mas eu fiz stories a semana inteira falando de quadrinhos novos lá na Comics, então eu acho que uma coisa compensou a outra. Tem muita coisa bacana para vocês olharem por lá. Esse foi mais um Mundo Nerdovski. Mais um Mundo Nerdovski com o Oscar Filho, um artista sério aqui. Inscreva-se no canal, dê like nesse vídeo. Inscreva-se no canal do Oscar também. O Oscar tem um canal, sabia que você tem um canal? Eu tenho um canal. Você tem um canal? Eu tô começando a tentar levar ele mais a sério. Você sabe que eu gravei vídeo toda semana. Eu gravei uma participação no canal dele e ficou tão velho que nunca vai. É verdade, não vai mais falar. Muito ruim. Marca lá o sino para você ter notificações, embora o YouTube às vezes não entenda isso, né? Então, recomende o canal para quem você acha que tem que assistir mais. Se inscreve no canal do Oscar também, eu falei tudo. Vai no meu blog no UOL, Hoje é quinta-feira, então esse fim de semana eu vou estar falando de San Diego Comic Con no blog lá no UOL, então dá uma olhadinha. Roberto Sadowski com você, o pessoal aqui. Escreve aí também o que você quer que ele fale. Qual tema que ele quer que desenvolva. Que tema? Ele já pediu para eu falar do Scorsese, eu não achei o gancho perfeito ainda. Tá na hora de falar de novo do Nicolas Cage, eu só acho.